Vamos agora para um modelo biopsicossocial. O modelo biopsicossocial é o modelo publicado na CIF. Ok? Modelo biopsicossocial. É um modelo publicado na CIF. Não é o modelo da CIF. A CIF faz parte do modelo. O modelo biopsicossocial contém CID, CIF e ainda os fatores pessoais que não são codificados em nenhuma das duas classificações. Então vamos olhar um pouquinho mais a respeito dessa questão. Nós temos aqui um slide de uma das aulas. É um slide interessante. É o slide do modelo biopsicossocial. Ok? Os componentes estão aí, ó, como vocês podem ver. Com uma diferença. Nós estudamos que os componentes da CIF são fatores ambientais, atividades e participação, estruturas do corpo e funções do corpo. Veja que no modelo, esses componentes estão distribuídos de uma forma diferente. Atividades e participação, que representam um componente único da classificação, no modelo, aparecem separados. Funções e estruturas do corpo, que são dois componentes diferentes na CIF, um para falar da estrutura ou das alterações anatômicas, né, do estado do corpo do ponto de vista estrutural e anatômico, e outro para falar de funções, da parte fisiológica. Então, são dois componentes distintos na CIF, mas que no modelo aparecem juntos. Eu quero que você entenda que o modelo é um jeito de pensar, uma forma de pensar. Ele quer expressar como você deve pensar a respeito da funcionalidade. Okay? Existem outros componentes aí que não estão na CIF, né, como códigos. Veja que esse componente de cima representam, né, esse componente representa as health conditions, em inglês, que significa doença, enfermidade, um problema de saúde. E essa é uma classificação pela CID. Então veja que a CID faz parte do modelo biopsicossocial. É interessante você notar que existe ali uma seta, olha logo abaixo, uma seta que aponta para a condição de saúde. Portanto, neste modelo, ela não é vista como o fator desencadeante das outras coisas. Ela também pode ser uma consequência de alterações em outros componentes do modelo. Você também vê aqui os componentes da CIF, distribuídos de uma forma diferente no modelo, né? Mas é um conteúdo que pode ser classificado pela CIF. Tá? Isso que está no quadro vermelho. E aqui nós temos os fatores pessoais, que não são transformados em códigos. Então, quando você olha para o modelo e pensa em códigos, você tem CID, CIF e fatores pessoais que não têm códigos. Ok? Então, duas partes aqui, ó. Aqui você pode transformar em códigos, aqui você pode transformar em códigos, e aqui você não transforma em códigos. Isso faz parte do modelo, porque o modelo é uma forma de te ajudar a pensar sobre funcionalidade. Tudo que está nessa parte central aí, nós chamamos de funcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha o conteúdo da CIF, você vê que os fatores ambientais fazem parte da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Só que os fatores ambientais podem até representar a parte mais importante da CIF, né?
Mas os fatores ambientais não são funcionalidade. Em algumas partes da CIF, esse componente é chamado de lista complementar. O que a gente chama de funcionalidade é o que está dentro desse quadro, desse círculo azul. E o inverso disso é o que representa a perda da funcionalidade, a limitação da atividade, a restrição da participação ou as mudanças ou alterações nas funções e estruturas do corpo. Vocês também podem observar aí que tem um nome, né, em cima, modelo ecopsicopsiológico. Só uma curiosidade, em um livro publicado pela editora WAC, tem a apresentação escrita por Alexander Evaso. E ele fala sobre a importância da espiritualidade, isso é algo que está sendo discutido, né, por alguns membros, né, da OMS e pesquisadores do mundo inteiro, né, como fatores pessoais que influenciam na funcionalidade. E ele acredita que esse título, ecopsicopsiológico, é um modelo mais condizente com a condição humana do que biopsicossocial. Mas eu coloquei aqui apenas como uma curiosidade. Veja que o modelo tem setas para todos os lados. Significa que não existe aí nesse raciocínio um ponto de partida, nem relações de causa e efeito diretas e simplórias. Essas relações nós precisamos admitir que são muito complexas. Esse modelo também, além de ser multidirecional, ele também relaciona dimensões diferentes da vida humana. Ele relaciona a dimensão ambiental, nos fatores ambientais, com a dimensão social, com a dimensão biológica, com a dimensão patológica. Então, são dimensões diferentes da vida humana sendo integradas num raciocínio único para que se estude as relações de causa e efeito, dentro da complexidade que essas relações merecem, né? E não relações simplórias de causa e efeito. Ok? A CIF até chega a mencionar um caso de uma pessoa com deficiência visual com dificuldade de atravessar a rua. Então, jamais você vai dizer com a CIF que ela não consegue atravessar a rua porque tem uma deficiência visual. O que você vai dizer é que os fatores ambientais, ou seja, a falta do fator ambiental, a falta do sinal sonoro, é que limita a pessoa de atravessar a rua com segurança, e não o fato da pessoa ter uma deficiência visual. Então, a carga das limitações, a carga das restrições não recaem sobre a pessoa, sobre o corpo e suas alterações, mas recaem sobre as barreiras que se levantam no ambiente e a falta de facilitadores que muitas vezes nós temos também no ambiente. Então, o modelo biopsicossocial, ele é multidirecional, como você viu, ele é multidimensional, ele relaciona dimensões diferentes, distintas, né, da vida humana, e ele é integrador. Então, ele precisa ser complexo para respeitar a complexidade que é a funcionalidade humana. Você, usando o raciocínio do modelo biopsicossocial, não vai ter um pensamento simplório de causa e efeito, mas complexo de causa e efeito, considerando o modelo biopsicossocial para te ajudar nesse raciocínio. Sempre que houver a discussão de um caso, discutir casos à luz do modelo ou estudar casos à luz do modelo vai te ajudar a tomar condutas melhores, porque vai te ajudar a fazer um processo diagnóstico mais competente. E aí vai facilitar, obviamente, a sua intervenção. Por último, eu quero apenas deixar um artigo muito fácil de encontrar na internet,
publicado na revista da Universidade Federal do Ceará. CIF, uma discussão sobre linearidade no modelo biopsicossocial. Fica esse artigo de indicação para vocês lerem, e ele é diretamente a respeito do modelo e das suas possibilidades.